Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer poder voltar fazendo mais um programa a respeito de Israel, um bate-papo, uma conversa com nossos pastores, né? E nesse programa nós vamos dar sequência com o pastor Enoque, falando a respeito das questões relacionadas a Israel. Dizendo que nossa igreja é aquela igreja que prega o evangelho pleno, nós pregamos o evangelho como os apóstolos, nós acreditamos na doutrina como os apóstolos, sabe? E será um prazer muito grande, meu amigo, minha amiga, se você quiser nos fazer uma visita em nosso templo, na Assembleia de Deus Central, em Gramacho, e participar de uma reunião. A principal reunião é domingo pela manhã, às 9h30, ou terça-feira, às 20 horas, que são reuniões da Palavra de Deus, e as pessoas têm vindo de diversos bairros do Rio de Janeiro, nós sentimos realmente a presença do Espírito Santo. Pastor Enoque, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é todo meu, reverendo. Bom dia, meus irmãos e amigos que assistem o programa O Mundo Real. É sempre uma alegria estar aqui com toda a equipe do programa. Mais uma vez, refletindo a respeito de Israel, já começo com uma pergunta ao nosso ilustre, né, pastor presente aqui comigo, meu cooperador na missão. Pastor, o povo palestino, né, as crianças, as famílias, os idosos, eles são, né, de uma maneira geral, seriam vítimas, né, da máquina de guerra de Israel ou vítima dos seus próprios líderes que lideram o grupo terrorista Hamas? Reverendo, sem dúvida, vítimas da máquina assassina do terrorismo do Hamas. Eles são oprimidos, eles sofrem, porque, como já foi dito, se Israel não se defender, acaba. E se o Hamas, o grupo terrorista, parar de atacar, acabou o conflito. Israel vai viver em paz e os árabes palestinos vão viver em paz. Israel quer viver em paz. Israel trocou terra por paz com o Egito. O Egito que é contra o Hamas. Israel, no acordo de paz também com o bom rei Hussein, quer dizer, vive bem com a Jordânia. Israel troca tecnologia, ajuda, porque eles compartilham do Mar Morto, os minerais do Mar Morto. Então Israel quer viver. Se os árabes palestinos aceitam a partilha de terra e vão viver ali 2 países nessa terra, na Terra Santa, iriam viver bem e os árabes palestinos iriam lucrar com o vizinho Israel, porque hoje, por exemplo, em qualquer casa vai encontrar algum produto tecnologia proveniente de Israel. Então Israel está abençoando o mundo. Já abençoou com a Bíblia, já abençoou com os profetas e abençoou com o Senhor Jesus Cristo. E tem abençoado com a tecnologia e tantos outros judeus que têm contribuído para um mundo melhor. Então, os árabes palestinos têm sofrido com o Hamas. Se o Hamas para de agir como está agindo, só que é o seguinte, quer dizer, o abacateiro tem que dar abacate, a mangueira tem que dar manga. Agora, a natureza do Hamas é assassina. Quer dizer, ele tem na sua carta magna, no seu estatuto, quer dizer, o grande dia não vai chegar enquanto o último judeu não for perseguido e morto. Então, eles têm como natureza, quer dizer, o grupo nasceu em 87 e como natureza acabar com Israel. E os árabes se calam também muitas das vezes, porque os países árabes não têm Israel no mapa, porque também, infelizmente, quem não fala nada, de repente, é cúmplice também. Como a gente está vendo aí, da parte da Turquia, o Erdogan, falando que Israel está agindo como Hitler. É um ridículo. É interessante, pastor, que essa discussão sendo levantada, né, a gente faz sempre aquela pergunta, né? E por que os jornalistas não refletem sobre isso? Porque a tendência é sempre colocar, igual, por exemplo, eu tenho aqui a revista, aqui, né, Carta Capital, e vem aqui, o ministro Celso Amorim, ex-chanceler, aponta as responsabilidades israelenses. E por que ele não aponta também a responsabilidade do grupo? Porque não foi Israel que mandou, né, que deu o primeiro tiro. Por que eles têm um receio de falar
sobre o Hamas? Reverendo, existe o receio, eu creio de fato, mas existe o aprisionamento ideológico. A pessoa, por sua ideologia, vai suar isso, quer dizer, vai soar também isso vai sair da pessoa. Então, por causa da ideologia, e às vezes as pessoas confundem muitas coisas, às vezes a pessoa é contra o capitalismo, aí quer aplicar a Israel que ele é um colonizador, que está se ocupando lá, que é o imperialismo, umas coisas que a pessoa confunde o rifle de caçar rolinha com o bife de caçar rolinha. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Israel, por exemplo, Israel quer viver como nação, quer a paz para o seu povo, quer seguir em frente. Então, é importante o mundo respeitar isso e olhar para quem é o verdadeiro inimigo. Então, o verdadeiro inimigo são os terroristas. É interessante, né, pastor? O nosso apelo nessa reflexão, nesse programa, é que se queira fazer um exame isento, não é? Um exame isento de paixões, e que seja assim, para que se tire conclusões bem racionais, né? Eu me recordo de um político brasileiro chamado Leonel de Moura Brizola, que eu me lembro quando eu estudava lá em Lorena, em São Paulo, e eu via os comentários dizendo que ele era um incendiário, não é? Que ele era uma pessoa que criava contendas, que ele era assim, e eu resolvi examinar a história. E o aprendizado foi que eu conheci um importante político gaúcho, correto? Que veio da pobreza, né? E que depois tornou-se engenheiro. Mas como ele sofreu muito, né? O seu pai, inclusive, foi assassinado, ele tinha um aninho de idade. Então aquele ideal de justiça social foi muito forte nele, ao ponto de ter feito, se eu não me engano, quando era governador, 6.000 escolas, né, no Rio Grande do Sul, e acabou conquistando um espaço, até que quando houve aquela situação da renúncia do Jânio, né, o João Goulart, que era o vice-presidente, deveria assumir e resolveram querer aplicar o golpe, quer dizer, o golpe que aconteceu em 64, né, tentaram antecipar esse golpe e Leonel Brizola reagiu, né, liderando a grande rede da legalidade. Eu estudei, né, e fui salvo, né, porque poderia acreditar no que um diz, outro diz, não é? Não deveria todo o povo brasileiro, né, todo jornalista, todo estudante, né, quer dizer, se a pessoa, independentemente dele abraçar a ideologia da esquerda ou da direita, mas querer ser verdadeiro, não é, pastor? No que diz respeito a Israel, não se deveria fazer um exame criterioso, mergulhar? Por exemplo, quando você volta, quando se deu a partilha, não é isso? Que foi celebrada pela maior autoridade para gerenciar os problemas do mundo, que foi a ONU. A ONU. O povo, tem que falar assim, gente, o povo judeu, ele aceitou. Muito embora tivesse razões históricas e culturais e religiosas para reivindicar e dizer, não, peraí, nós queremos tudo, né? Porque a Jerusalém Jerusalém começou lá com Davi, não é isso? Toda a nossa história, os patriarcas, os profetas, eles não fizeram isso, coitadinho, depois de sofrer o Holocausto, inclusive, mas se resignará. Se vocês que representam a lei, que têm a legitimidade, partem e dizem que nós vamos ficar com isso, nós vamos ficar com isso. Mas os árabes, eles não fizeram isso. O que me dói na minha alma é essa falta de sensibilidade e de honestidade intelectual, inclusive, de ter como critério a verdade e dizer quem começou isso foram os árabes. Não foi o judeu, pastor. E, reverendo, Israel se defendeu, reagiu e venceu. E toda vez que há conflito bélico entre nações, muda-se a geografia, muitas das vezes, muda-se o mapa. Israel venceu, aumentou, e aquela é a terra dele. Quer dizer, como que é o mapa dos Estados Unidos, como que é o mapa do Brasil? Porque o Brasil tem a extensão que tem. E tantas outras nações, a gente pode ver nas diversas guerras que houveram na Europa, como que um país aumentou ou diminuiu depois da guerra.
Então Israel tinha também documento, a declaração, quer dizer, o poder vigente britânico deu uma declaração, quer dizer, um documento político, Lord Balfour. Detalhe um pouquinho essa questão Lord desse Balfour, documento. quer dizer, deu ali, quer dizer, o estabelecimento e teve autoridades árabes que reconheceram aquilo, entendeu? Então, e depois, esse lugar que um povo se estabeleceu ali como nação, os árabes não tinham interesse também de serem nações ali, porque se quisesse poderiam ter sido no período do poder do islamismo, né, que vigorou ali por tanto tempo, mas não quiseram. Então, quem quis se estabelecer ali como nação foi o povo judeu. Então tem uma história linda, o sionismo é uma história linda com Theodor Herzl. Quer dizer, teve judeus que compraram terra ali, terras desocupadas, terras que eram brejos, e os pioneiros drenaram aquilo, quer dizer, o deserto floresceu. Então, e outra, é a única democracia no meio de cerca de 22 nações árabes, entendeu? E a gente não vê o povo que clama por democracia louvar a democracia judaica, quer dizer, tem a Assembleia, o Knesset, quer dizer, 120 cadeiras lá, que tem até árabes no parlamento judaico, mas aí o que acontece? Por que não fala das ditaduras, sabe, da monarquia absolutista que domina ali? Agora, falar contra Israel é fácil. E a gente sabe que que a gente é contra o antissemitismo, até mesmo de apóstatas judeus, que a gente sabe que teve judeus que se apostataram, escreveram até contra o povo judeu, que acabou tipo fogo amigo, né? E a gente sabe de judeu com vergonha de ser judeu, por causa da pressão que existe. Mas a história judaica é uma história linda, nenhum povo ficou tanto tempo sem a sua pátria e depois volta até uma língua morta como o hebraico. Hoje, se Moisés ressuscitasse, poderia conversar com Netanyahu o hebraico. Olha que coisa tremenda, que história linda. E outra, Israel reagiu às guerras, venceu as guerras, quer dizer, o Holocausto, coisa que nunca houve na história da humanidade, não tem precedente. E uma loucura, já que você falou em Holocausto, né, pastor? Aquele presidente, o ex-presidente do Irã, o Ahmadinejad, dizer que nunca houve o Holocausto, né? E foi uma lástima ele ser recebido nesse país como foi recebido nesse país. Não que não pudesse recebê-lo, né? Mas dizer, ô rapaz, para com isso. Eu lamento de viver num mundo com Ahmadinejad, né? Aí eu amo mais a minha calopsita, a minha lindinha, ver um homem com uma declaração terrível como essa, e tantos outros. Então, é importante que o mundo, reverendo, o Holocausto foi algo terrível. Tem um escritor francês que ele fala, não tente compreender o incompreensível, sabe? Porque até mesmo na antiguidade, o antissemitismo tinha uma roupa, na Idade Média, outra roupa, né? Infelizmente, o catolicismo romano, considerando os judeus deicidas, sabe, a gente tivemos homens como João Crisóstomo, escreveu 8 homilias, sabe, contra os judeus. Depois a gente corta também na nossa carne. Quer dizer, infelizmente, o cavaleiro da reforma, Martim Lutero, também pregou o antissemitismo, sabe, terrivelmente. Mas é terrível o antissemitismo, e quando deságua no Holocausto, quer dizer, Hitler achava que ia tornar um mundo melhor acabando com os judeus. Pastor, e é interessante quando você fala da Adolf Hitler dentro dessa linha diabólica, lembrar que esse antissemitismo, né, que está nas ruas, inclusive brasileiras, né, inclusive do Brasil, entendeu? É o mesmo espírito. Não é? O mesmo espírito. Como você colocou que no próprio estatuto do Hamas apregou a aniquilação do judeu. Quer dizer, eles não estão querendo só a terra no título de reivindicar como se fosse a terra deles, mas eles querem eliminar o próprio judeu. Reverendo, se fosse terra, Ehud Barak em 2000, correndo risco de vida, porque Yitzhak Rabin correu risco de vida. A gente sabe que tem judeu que não abre mão da terra ali. Yitzhak Rabin foi assassinado por um judeu. Ehud Barak também poderia ser assassinado. Yasser Arafat não quis apertar a mão dele, ia ceder espaços tremendos para os árabes palestinos. Então, o interesse, quer dizer, não é terra em si, é de fato acabar com o povo judeu. Quer dizer, aquilo que tentaram no Holocausto, não é isso? Mas não conseguiram. E a gente sabe por que não conseguiram, porque entra o projeto e o desígnio de Deus, né? As profecias inúmeras que se cumpriram com esse retorno à própria terra,
não é isso? E é bom é até bom que se diga às pessoas, nunca eliminarão o povo judeu. Olha, persigam a igreja se quiserem, né, pastor? Façam o que quiserem, falem o que quiserem, mas a igreja é indestrutível. E Israel também. Reverendo, Israel hoje tem poder de destruir. Israel tem armamento nuclear. Se ele quisesse riscar do mapa as nações árabes, poderia fazê-lo. Mas Israel, ele quer a paz, ele quer viver. Então, seria bom os árabes que nós oramos, que nós amamos, sabemos que os árabes são descendentes de Abraão também, Ismael, que deveria aceitar Israel como primo. É importante reconhecer isso e aprender com o povo de Israel. Quer dizer, a democracia lá, quer dizer, fazendo bem ao mundo. Olha o que Israel tem colocado nas casas para facilitar a vida do ser humano. Então, é um apelo que a gente faz, deixe Israel viver em paz. E quando você pensa, voltando um pouquinho rapidinho ao Holocausto, o tempo está quase acabando, mas de 6 milhões de judeus, pastor, 1,5 milhão de crianças, né? Criança que Hitler e a SS considerava como pequeno adulto. Quer dizer, porque houve, na verdade, uma desumanização do judeu, quer dizer, uma máquina de morte. Quando Hitler percebeu em 41 que estava perdendo a guerra, então colocou em prática a máquina de morte, a solução final. Quer dizer, o perigo do totalitarismo, o inimigo objetivo. Aí, pastor, quando certas pessoas, né, Israel provocado, Israel reage, né, e porque primeiro mandam mísseis para lá, foram, se eu não me engano, mais de 3.356 mísseis que o pessoal do Hamas mandou para lá. E Israel, né, quando ele chega, quando reage, tem pessoas que querem comparar aquilo que Israel sofreu no Holocausto, a reação de Israel. Meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, né? Reação é uma coisa e uma máquina organizada, né, engendrada para eliminar um povo é outra coisa completamente diferente. Reverendo, idiotice, maldade. Israel, por exemplo, o poder que Israel tem. Reverendo, Israel não quer matar os árabes. Das guerras que houveram, 48, 56, 67, 73, se somar tudo não dá 70 mil de mortos. Olha quantos estão morrendo na Síria, já 200 mil. Os árabes matam árabes mais do que qualquer outro povo mata o povo árabe. Israel, se quisesse fulminar com os árabes palestinos, acabavam, porque o poder que Israel tem. Israel avisa antes, Israel vai onde estão os armamentos, Israel faz de tudo para civis não morrer, porque os judeus têm como moral o respeito à dignidade da vida humana. Então, tanto os judeus sofrem, como também sofrem de ver judeus mortos, como ver árabes palestinos mortos. Pastor, muito bem, muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um programa que esperamos estar contribuindo e fornecendo muitos elementos para a sua reflexão, não é, pastor? Porque são muito mais amplos os horizontes da pessoa informada e que tem uma opinião isenta, não é? Não enteleguiada. Você tem que pensar, não é isso? E eu queria que você fizesse as suas despedidas, né? Reverendo, muito obrigado. E só lembrar o seguinte, não sou judeu de sangue, ascendência italiana, mas a gente quer a verdade. Foi um prazer muito grande continuar aqui com você. Esperamos você. Venha conhecer a nossa igreja, pode conversar conosco. Também, se quiser fazer um discipulado, se quiser estudar conosco, estamos à disposição. Temos um colégio apostólico de pastores, mestres, que estarão dispostos a receber e conversar com você sobre qualquer tema que você deseje. Que Deus abençoe e até o próximo programa com a graça de Deus.